Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na De Blas, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Antes de dar o início à mensagem de hoje, quero agradecer as orações feitas pela minha filha, pela nossa irmã Rita, e agradecer a todos que oraram, né? Graças a Deus, Deus respondeu à altura. Também agora eu quero pedir a oração o pastor Geraldo Marques, que se encontra assim um pouco enfermos. Então, uma hora jejue a favor do nosso irmão pastor Geraldo Marques. Continue orando por nós também e nós agradecemos a todos pelas suas orações. Louvado seja Deus. Muito bem. A mensagem de hoje, nós vamos falar sobre a verdadeira origem dos negros na Bíblia. Então nós vamos ver o que os séculos e séculos arrastaram a palavra de Deus, uma tradução mentirosa, não da palavra de Deus, dos que interpretaram as Escrituras com respeito a negro, dizendo que foi a raça negra foi amaldiçoada por Noé através de Cão. Então nós vamos ver essa palavra, vamos ver os versículos, o tamanho da mentira e a covardia que fizeram com essa raça negra. Então nós vamos ver o equívoco que cometeram a teologia, os escravocatas. Vejam o erro cometido através de uma interpretação errônea, errada, completamente errada. Pregaram uma coisa que Noé não disse. E nós vamos ver na Bíblia, né? Para me afirmar uma coisa dessa, temos que ver na Bíblia. É a Bíblia que vai responder. Muito bem. Então, a mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é O Olho Puro, que nem disse Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e versículo 23. Então, os olhos puros, né? Que nós temos que termos os olhos puros para fazer assim, para aquilo que nós estamos vendo, louvado seja Deus, com muita clareza. Diz assim, Mateus
capítulo 6, versículo 22. Os olhos são uma luz para o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Todo o corpo fica iluminado. Quando os olhos são bons. Versículo 23. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo fica cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Veja com que os olhos olharam a maldição de... Louvado seja Deus, de Noé. Então nós vemos como que eles aplicaram a maldição de Noé. Muito bem. Então, louvado seja Deus, nós vamos ver a verdadeira origem dos negros na Bíblia Sagrada. Muito bem. Então nós vemos que a história que os negros são amaldiçoados na Bíblia, foram uma das maiores e trágica fake news. A maior e trágica fake news. Mentira! Mentira da história. Vi até filmes. A terra é do Senhor. E ele pôs os negros como escravos, como escravatura, como escravos, para servir. Foi generalizado. Os negros, séculos e séculos, foram escravizados no mundo inteiro, em todo o planeta, por causa dessa interpretação errônea. Que Noé amaldiçoou a Cão. Isso não está na Bíblia. Nunca aconteceu. Noé nunca amaldiçoou a Cão, seu filho. Então nós vemos, o fake news começa aí. O que houve? Glória a Jesus. Quando, depois do dilúvio, assim que Noé e sua família, os animais, saíram da arca, Noé fez uma plantação de uvas, fez uma vinha. E ele, depois da vinha pronta, ele se embebedou, ficou bêbado. E vejam que ele, por ele estar bêbado, ele ficou nu. E o seu filho Cão é o filho do meio. Sem, o mais velho, Cão é o do meio, e Jafé é o terceiro, o caçula. E vejam que Cão, quando viu o pai, ele nu,
ele foi fazer comentários aos seus irmãos da cena, do cenário que ele viu. Deve ser com alguns gracejos. E veja que assim que os seus irmãos soube, pegou uma coberta, foi de costa até o pai, um segurando em cada ponta da coberta, cobriu o pai, cobriu a vergonha do pai, que estava nu. Então nós vemos, louvado seja Deus, que assim que Noé despertou-se da bebedeira. Vamos ver o que diz o versículo. Louvado seja Deus. Muito bem. Achei aqui. Vamos prestar bem atenção no erro cometido de todas as nações. Olha o que Noé falou. Só tinha 8 pessoas no mundo. Noé, sua esposa, os seus 3 filhos com as suas esposas. Desses 3 casal é onde foi feito a toda a humanidade hoje existente. Partiu depois da arca. Essa humanidade veio depois da arca, depois do dilúvio. Uma outra geração que veio de Noé. Então veja que depois que ele acordou da sua bebedeira, Gênesis capítulo 9, versículo 24. Acompanhe a minha leitura, mas com calma, sem querer ler por querer ler. Vamos ver ponto por ponto. Olha bem. O erro, onde que está o erro? Que nós vamos mostrar com respeito o que jogaram em cima da raça negra. Vamos dar uma olhada em Gênesis 9, 24, que diz: depois que Noé despertou de sua bebedeira, depois que ele acordou da sua bebedeira, que ele estava de fogo, estava bêbado, depois que ele despertou-se de sua bebedeira, ele descobre que o seu filho mais novo, que é o cão, que era do meio, que o seu filho mais novo fez. Ele não disse, maldito seja cão. Ele não disse, maldito seja cão. Ele não disse essa palavra. O erro está aqui. Noé não disse, maldito seja cão. Não disse essa palavra. É aí que está o erro. Isso é extremamente importante para o resto da leitura. Vamos prestar atenção. O que é que ele disse depois que ele despertou da sua bebedeira? O texto diz, de verdade, comentário, né? Noé declara, olha a declaração que ele fez quando ele despertou. Agora vem a palavra original que saiu da boca de Noé. Maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã, não cão. Canaã
era o quarto filho de Cão. Cão teve 4 filhos. Quem foi o primeiro? Olha bem. Eu tenho aqui marcado aqui os 4. 10, versículo 6, né? É 10. Versículo 6 diz assim, vou ver aqui na Bíblia. Noé teve 3 filhos. Olha bem, eu marquei aqui. Olha bem. Canaã teve Cão teve 3 filhos. Cuxê, Misraim é o segundo. Put é o terceiro. Canaã é o quarto. É o quarto filho de Noé. E é o quarto filho de Cão. E Noé disse, maldito seja Canaã. Ele amaldiçoou um dos filhos, o filho mais novo, caçula, de Cão. Então nós vemos que Cão nunca foi amaldiçoado pelo pai. Nunca! Isso não está na Bíblia, pelo menos na minha. Não está registrado isso na Bíblia. Noé não amaldiçoou Cão, ele amaldiçoou Canaã, o filho de Cão. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que Canaã, e essa maldição, ela terminou. O que foi? Vamos ver o que está escrito na maldição? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos ler aqui. Maldito seja Canaã. Vamos ver qual é a maldição dele. Olha, Canaã, que você, que ele, Canaã, seja escravo de seus irmãos. Essa foi a maldição. Que você vai ser escravo dos seus irmãos. Bem, para a gente entender a verdade, primeiro precisamos encarar de frente a mentira que se espalhou há tanto tempo. Ela se espalhou como um vírus. Essa mentira que Cão foi amaldiçoado. Cão nunca foi amaldiçoado. A Bíblia está mostrando. A minha está mostrando assim. Quem Noé amaldiçoou foi o neto. O quarto filho de Cão. E quando foi que cumpriu? Louvado seja Deus. Eu vou mais para frente. A ideia de uma maldição dos negros, ela vem de uma leitura totalmente distorcida de uma página lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 24 e 25, que nós acabamos de ler. Então nós vemos, louvado seja Deus, que a maldição, louvado seja Deus, ela vem, louvado seja Deus, do Gênesis capítulo 9, versículo 4, 24 e 25.
Foi só Canaã. Então nós vemos que a terra ela foi esparramada. Todas as nações vieram desses 3 filhos de Noé. Então nós vemos, vou dar aqui, eu marquei aqui, os filhos de Cão, de Cão, foram Cush, né? Cush, o mais velho, Mizraim, esse é o Egito, o segundo filho de Cão. Efraim é que originou o Egito na África. Efraim quer dizer Egito. Muito bem. É Mizraim, né? Put e Canaã. O amaldiçoado. A Bíblia não dá detalhes o porquê desse assunto, mas ela mostra que não foi o pai, mas foi o filho quem foi amaldiçoado. Então agora nós vamos ver o quanto foi importante a raça negra no mundo e não tem nada a ver com maldição. Você acha que a rainha de Sabá era amaldiçoada com toda aquela maravilha do seu reino? Veja, Neirode, o negro, o primeiro caçador dirigido por Deus. Ele não era amaldiçoado. Veja os descendentes de Cush, os filhos mais velhos de Cão, eles eram abençoados. Veja quanto africano abençoado, quantos reinos abençoados. Não tem nada de maldição. A maldição estava só em Canaã, que foi derrotada pelos irmãos, os descendentes de Sem. Quem era o comandante? Era Josué. Era Josué que derrotou a Canaã, expulsou da terra, e se cumprindo a maldição, a profecia de Noé, que eles iam ser servos dos seus irmãos. Veja, quando os filhos de Sem chegaram ali na pessoa de Israel, na tropa de Israel, eram nação prima, eram os irmãos. Um era descendente, Israel era descendente de Sem. Os cananeus, amorreus, jebuseus, aquelas 7 nações que foram expulsos da terra prometida, que foram expulsos de Canaã, eles eram descendentes de Cão, cumprindo-se a profecia falada por Noé, que eles iam, maldito seja Cão, que vai ser servo dos seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não está amaldiçoando raça negra nenhuma. Louvado seja Deus. Onde está a maldição da raça negra? Foi só numa faixa etária de um filho somente de Cão. E não em Cão, porque se fosse em Cão, todos os 4 filhos dele iam arrastar a maldição. Então nós vemos que foi só nenhum, foi só em Canaã, e se cumpriu quando Israel invadiu a Canaã e expulsaram de lá, porque estava prometido, segundo a profecia de Noé, que eles iam ser servos, iam ser escravos de seus irmãos, conforme aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. E onde está a maldição dos outros? Então nós vemos
E não tinha nada a ver com a África. Não tinha nada a ver com a África. Então nós vemos, louvado seja Deus, que esse preconceito, que a raça era amaldiçoada, isso a Bíblia nunca confirmou. Muitos aproveitadores aproveitaram. Olha o que eles fizeram com a raça negra em todo o mundo. Acorrentaram a raça negra. Não, os negros não eram tratados como seres humanos, a imagem de Deus. Eram tratados como criatura, como monstro. Achou que os negros foi feito para servir os brancos. E não foi isso. Não é isso que está escrito nas Escrituras. Olha o erro teológico. Olha o erro dos escravocratas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que esse preconceito vem desde lá dos dias de Noé. Eles estão fazendo uma coisa que Deus nunca apoiou. Deus nunca permitiu. Deus nunca falou isso. Que os negros tinham que ser escravizados. Deus nunca falou isso. Louvado seja o nome do Senhor. Se os brancos vieram de Noé, os negros também vieram de Noé. Você está pensando que o negro saiu de dentro do bambu? Você acha que negro nasceu de dentro de um bambu? Não! Nós somos seres humanos também. E somos iguais diante de Deus. Posso não ser igual diante dos seus olhos, mas diante dos olhos de Deus, nós somos iguais. O meu sangue de negro, é vermelho, igual ao sangue de branco. O negro sente dor, igual o branco sente. O negro sente fome, igual o branco sente. O negro sente frio, sente calor, igual os brancos sente. O negro sente tristeza, igual o branco sente. Somos iguais. Só diferenciamos na cor da pele. Louvado seja o nome do Senhor. E vejo, eu queria... Louvado seja Deus, vamos dar sequência aqui. Vamos dar sequência aqui. O negro não tem culpa de ser negro. Não tem culpa para ser negro. Isso foi uma determinação de Deus, que pôs várias raças no mundo. Determinação de Deus. E todas as nações saíram de Noé. Todas as nações do mundo hoje existente saíram de dentro de Noé, através dos 3 filhos de Noé, através de Sem, Cão e Jafé. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Então, nós vamos ver aqui alguns acontecimentos, glória a Jesus, ainda com respeito a negros, né? E olha, depois que o mundo foi esparramado, né? Então vejo, né? Olha bem, os filhos de Sem esparramou-se pela terra depois
ali do Torre de Babel, né? Aí o mundo se esparramou. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Erfaxade, Lude e Arã. Elão, ele se esparramou, olha, ele pegou parte da Síria, Média, Golfo Pérsico e deu origem aos ciganos. Então vejam que eles começaram a povoar nessa região. Parte da Europa, parte da Ásia, né? E parte da África, né? Parte da África, né? Da Europa e da Europa, né? Muito bem. Assur, ele povoou na Síria, os sírios, né? Efraxades da onde veio a geração de Abraão. Foi ali, né? Que deu a origem ali aos hebreus, né? Lude, que deu ali, povoou ali a Turquia ocidental. A Turquia ocidental. Vejam bem. Arã povoou ali a Mesopotâmia. Então vejam como que foi povoado os filhos de Cão, os filhos de Sem. Eu vou falar agora de Javé, por causa... Javé não, Jafé, né? Que teve 7 filhos, Gomer, Magog, Madai, Javá, Tubal, Meseque e Tiras. Olha bem, Javá é o que povoou a Europa. Olha bem, Gomer foi assim, os lados britânicos, a Europa é a Turquia. Foi povoado por Gomer, filho de Jafé. Magog foi a Rússia, partes da Rússia. Madai foi a Síria, foi Síria, Irã, Iraque e a Índia. Javá foi a Síria, a Grécia, a Rússia e a Itália. Tubal foi outra parte da Rússia, Espanha e Turquia, onde foi povoado a Europa. Então nós vemos, agora eu deixei os 4, louvado seja Deus, que são os filhos os filhos de, como é que fala? Os filhos de Jafé, né? Os filhos de Cão, né? Que é Cush, Misraim, Put e Canaã. Canaã foi ali onde depois passou para ser Israel, que é Israel, né? Cush, Misraim, né? Que foi ali na África, uma parte da África ali, no Egito principalmente, porque Cush, esse aqui é o Egito. Misraim é o Egito. Entendeu? Ele é o Egito. Esse filho de Cão aqui, o segundo filho de Cão. Put, ele foi também uma parte da África, né? E Canaã
pegou um cantinho da África e pegou toda Canaã, que foi tomada por Israel. Que foi tomada por Israel. Então vejam que não tem nada a ver a África, os negros, com Canaã, que Israel tomou a sua terra, a sua propriedade, que nem a profecia de Noé. Eles passaram a ser servos de seus irmãos. Deu para entender, né? Então nós vemos que a maldição tem nada a ver com o negro. Tem nada a ver com o negro. Não tem nada a ver com o negro. Isso não está na Bíblia. E nem no ponto de vista de Jeová. Muito bem. Agora nós vamos ver como que isso continuou afetando. Louvado seja Deus. A mente desse povo, dos seres humanos, né? Nós vemos, irmãos. Quem foi a mulher de José? Quem foi a mulher de José, que Faraó deu para ele? Faraó é africano. Teve muitos faraó negro. Muitos faraó negro. Então nós vemos que a mulher de José era africana. Ela era egípcia, ela era africana. Israel foi formado na África, no Egito. Egito fica na África. Israel foi formado, a nação de Israel foi formado dentro da África. Vocês conhecem a Bíblia? Quando Jacó subiu com 70 famílias, por causa da fome que estava em toda a terra. E ali ele ficou, e só saiu dali morto. E quando ele saiu, pode ver, Israel, quando a nação de Israel saiu, ela já estava formada, já moravam lá 400 anos. Todos os israelitas nasceram dentro da África, dentro do Egito. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Agora nós vamos ver uma parte racista. Capítulo 12 de Números, que aconteceu no segundo casamento de Moisés. Número capítulo 12, versículo 1 ao 15, vocês leiam depois devagarzinho, todinha a história. Mas eu só vou ficar com o versículo 1. Que Moisés casou-se com uma mulher negra. Moisés casou com uma mulher negra. Africana. Cuxi. Cuxi. Cuxi é o primeiro filho de Cão. É o filho mais velho de Cão. E ele casou com uma mulher cuxita. Ele casou com uma mulher negra. O que gerou uma recusa racista da Miriam, irmã mais velha de Moisés. Estava ali fofocando com Araão, outro fofoqueiro, porque Moisés casou com uma negra. Não porque ela não era israelita, não, hebreia, não. Ele não estava aceitando a cor da pele da mulher de Moisés.
a segunda mulher de Moisés, porque era uma mulher negra. E vejam que isso ofendeu a Deus. Deus chamou ele. Vai lá na tenda das nossas reuniões. Chamou os três, Moisés, Arão e Miriam. Vão até lá, a tenda, que eu vou falar com vocês. E veja a represália que Miriam e Arão tomou de Jeová por causa dessa recusa racista, essa fofoca racista dos dois irmãos mais velhos de Moisés. E vejam que Deus colocou uma lepra nela. E veja que no rosto dela agora estava leproso. Ela viu, sentiu na pele o que é ser desprezada. Miriam sentiu na pele o que é ser desprezada. Então nós vemos aquelas fofoca racista dos dois irmãos fofoqueiros, Miriam e Arão. Não estou falando do ofício de Arão como sacerdote, homem de Deus, e nem Miriam também como profetisa. Eu estou falando da pessoa dele, dois irmãos fofoqueiros. Estavam lá criticando o irmão que estava casando porque casou com uma negra. Então nós vemos a raça negra sempre foi julgada, foi preconceituosa. A Miriam usou preconceitos. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Deus o repreendeu. Nós já vimos lá, a mulher de José era africana. Era da raça negra lá do Egito. A caloria. Você acha que a caloria do Egito tem pessoa com pele clara? Você acha que tem aquela caloria lá? À noite é 20 graus abaixo de zero. Durante o dia é 54, 55 ciclos de caloria. As pessoas tinham que rapar a cabeça por causa de piolho, por causa de a cabeça ficar coçando, por causa de mosquito ficar rodeando a sua cabeça. Tinha que cortar, rapar o cabelo e usar peruca. Você acha que eles tinham a pele clara? Eram lá loiros de olhos verdes, olhos azuis? Não! A pele era escura, queimada do sol. Louvado seja... Vem aqui no Brasil! As pessoas que moram no Amazonas, que é uma caloria incrível, tudo de pele escura, pele queimada, por causa da caloria. Então nós vemos, louvado seja Deus. E onde que está a maldição do Egito? O Egito não foi amaldiçoado. Não foi amaldiçoado. E foi construído pelo filho de Cão, Misraim. Então nós vemos, louvado seja Deus, mais um fato. A mulher de José, a mulher de Moisés, a rainha Mequidá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que, louvado seja Deus, eu estou procurando aqui, tá, achei, tá? Então, a rainha Maqueda era uma rainha negra. A rainha Maqueda
era uma rainha negra. Ela era conhecida, ninguém sabia o nome dela, como a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, o nome dela é Maqueda. Só conhece como rainha de Sabá. Sabá era do lugar onde ela veio. Então, o seu reino era um reino riquíssimo. E onde está a maldição em cima da rainha de Sabá? Ela era negra. Cadê a maldição da rainha de Sabá? E ela presenteou o rei Salomão. E ele e ela tiveram... ela era uma rainha africana. A rainha Maqueba, era uma rainha africana. E procure lá em Reis, capítulo 10, onde que você está vendo a maldição. Levou camelos e camelos, bagagens e bagagens de presente a Salomão. Veja como eles eram riquíssimos. Ela não foi lá pedir esmola, não. Ela não foi pedir emprego, não. Ela foi levar presente para o rei Salomão. Ela era riquíssima. E onde está a maldição da rainha de Sabá, que era uma negra? Nós temos que ter bons olhos, olhos puros, para ver o que diz a palavra de Deus. Não só para o que nos convém, mas porque está escrito na sua palavra. Muito bem. E ela também teve um filho de Salomão, não é? Ele se chamava Meneleque. Foi o primeiro ministro, o primeiro príncipe lá na África. Olha aí, a semente de Davi sendo esparramada na África. E cadê a maldição? Meneleque era filho de Salomão, esse africano, filho de Salomão, que teve com a rainha Maqueda, a rainha de Sabá. Muito bem. Observe que nesses negros citados não aparece vestígio de maldição, mas só bênção de Deus. Veja como é o contrário. Onde que está a maldição? Veja lá no sítio de Ló. De Jó, digo. Veja, quem está pensando que trabalhava lá? Quem está pensando que Jó era? A família dele era negra. Olha a riqueza que Deus deu para ele. Era o homem mais rico do Oriente. E onde que está a maldição? Então nós vemos, louvado seja Deus. Vamos ver com os olhos puros, a Bíblia com os olhos puros, com os olhos de Deus, guiado pelo Espírito Santo. E não ficar fazendo críticas racistas contra negro. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo entre os profetas de Israel tinha profeta negro. Tinha o profeta negro. Mas profeta negro? Sim! Sofonia era negro. Olha o que diz o pai dele. Olha de onde que ele veio. Vejam, louvado seja Deus. Sofonias, capítulo 1, que diz assim, capítulo 1, versículo diz assim: até mesmo o profeta de Israel, nós encontramos profetas africanos, profetas africanos. O profeta Sofonias, por exemplo, ele começa a narrativa do seu livro traçando a sua própria genealogia. E o nome do seu pai é Cusi, filho de Cão. Cusi,
Cuxi, Cuxi. O nome do pai dele era Cuxi. O que quer dizer Cuxi? O que quer dizer, o que significa Cuxi? Literalmente, Cuxita ou negro. Cuxita ou negro. Muito bem. Vamos continuar aqui. Nós vemos, louvado seja Deus, Mateus capítulo 1, versículo 3. Diz Tamar. Tamar é aquela uma lá que casou com o filho de Judá. Depois Judá fez 2 filhos nela lá, né? Pérez e o outro irmão lá, os 2 que morreram. Olha, Tamar era uma mulher cananeia. Cananeia, de Canaã, cananeia, ela era cananita. Como vemos, os cananeus são descendentes de Cão e ela está marcando na genealogia de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 3. Embora a maldição de Noé tenha caído sobre Canaã, a graça de Deus foi maior, escolhendo incluir uma mulher canita, né? Camita, na genealogia do próprio Messias. Olha aí o filho de Cão fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo, do Messias. Vamos continuar. Também um dos momentos mais marcantes da vida de Jesus, durante o Calvário. Quem ajudou a carregar a cruz foi um africano chamado Simão. Ele era morador de Cirene, na África, ao lado do Egito. Ele morava em Cirene, ao lado do Egito. Esse Simão Cirineu, ele é mencionado, depois você veja particularmente, Marcos capítulo 15, versículo 21, não é? Olha bem, eu vou estar escrito aqui, eu vou ler. Olha bem. E constrangeiro um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, e que ele levasse a cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Olha aí o africano aí, que todo mundo acha que africano, negro é amaldiçoado, mas foi ele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus mostrou para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. A partir desse momento, toda a Etiópia, África, Etiópia é África, tá? Seria evangelizada ainda no século I, provando que Jesus veio para todos os povos e não apenas para os judeus. E em Cristo não pode haver mais distinções com base na cor da pele, gênero ou classe social. Em Cristo não pode ter isso. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver outra passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, diz: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Bernabé e Simão,
chamado o negro. O negro. Simão aqui, o negro. Lúcio de Cirene, Manaém. Esse Manaém havia sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo, que depois passou a ser Paulo. Simeão era um dos pastores que impuseram as mãos sobre Paulo e Bernabé, enviando eles como missionário ao mundo. Simeão, esse Simeão africano, também colocou a mão preta dele em cima da cabeça de Paulo, para que a mão dele não estava amaldiçoada, e orou para Paulo e para Bernabé para fazer a missão falando do nome de Jesus. Deus colocou aquela mão de Simeão. Que cor se pensa que era a mão dele? A mão dele era negra, era preta, e foi colocada em cima da cabeça de Paulo, o maior missionário que tem na linha dos evangélicos, dos crentes em Jesus, o maior de todos. Louvado seja o nome do Senhor, para nós ver que não existe maldição nenhuma em cima da raça negra. Louvado seja o nome do Senhor. E como vocês verem, até hoje os negros estão pregando os evangelhos. Quantos missionários negros que temos no mundo inteiro. E desde que Jesus subiu ao céu, nunca foi mexido. Não foi falado que agora negro não é mais escravo, agora é servo de Deus. Não existe isso. Então nós vemos a palavra de Deus. Nós vimos, louvado seja Deus, quanta participação dos negros na palavra de Deus. Para encerrar, Jeremias, capítulo 13, versículo 23, diz assim, marque bem esse versículo. Por acaso, evangelista Eugênio, por acaso, um homem preto pode mudar a cor da pele? Vocês acham que eu, como negro, como preto que sou, eu posso mudar a cor da minha pele? Você acha que eu posso trocar de pele que nem a cobra troca de pele? Você acha que o negro pode mudar a cor dele? Ou você acha que foi eu que me pintei de preto, me pintei de negro? Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi do querer de Deus. Foi da vontade dele. Vou ler. Por acaso um homem preto pode mudar a cor da pele? Ou um leopardo pode mudar as manchas do seu corpo? Pode mudar, não quero essa aqui não, põe ela mais pra lá. Ele pode fazer isso, o leopardo? Se isso fosse possível, então vocês que só sabem fazer o mal, vocês também poderiam aprender a fazer o bem. Se isso pode acontecer, vocês podem também trocar a sua natureza, que só sabe fazer mal e fala bobagem. Então nós vemos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, com respeito a negro, né? A negro, com respeito à cor da pele, não é? Deus deixou o seu recado. E nós temos ainda muito mais conteúdo
para falar sobre isso, mas vamos esperar uma outra oportunidade e nós voltamos nesse assunto porque tem muitas coisas ainda para ser falado, não é? Que Deus não faz acepção de pessoa, não é? Então nós vemos que a má interpretação da Bíblia, se você quiser tirar suas dúvidas, você vê lá Gênesis capítulo 9 e capítulo 10, onde está a tabela das nações, onde ela está sendo formada, né? E capítulo 9, capítulo 10, então nós vemos aonde foi formada. Então, uma pessoa, a África, ele tem dois temperamentos, né? Onde tem a divisa lá da África, onde tem um tipo de temperatura, não é? Onde queima a pele da pessoa, onde a pessoa vira negra, né? Então, e outra parte que não é tão assim, ela é mais suave, não é? Então, é a África também, mas é onde há a diferença, inclusive da cor da pele. Você pode ver aqui no Brasil, uma pessoa que nasce, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não é? E uma pessoa que nasce no Amazonas. Não é? O Rio Grande do Sul chega a friagem abaixo de zero, não é? Que chega a cair até neve aqui no Rio Grande do Sul, na região ali. E nós vemos que no Amazonas, o dia que está fazendo frio lá, a temperatura está 20 graus positivo, né? 20 graus positivo. Então todo mundo lá andando de blusa, né? Porque a temperatura lá a base lá é 45, 48, é essa base da caloria ali no Amazonas. É muito alta. Pode ver que a cor da pele do pessoal lá e a cor da pele dos gaúchos é muito diferente. É muito diferente. Então você põe assim, junto, você vê a questão da temperatura, onde queima a pele da pessoa. Muito bem. Então, vamos ficando por aqui. Que Deus assim abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. A base do versículo é Gênesis, capítulo 9, versículo 24 e versículo 25. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.